título desse capítulo é rolamento, né? E a parte do momento angular. O que é o rolamento? A gente, na verdade, nessa aula, a gente vai juntar tudo o que a gente veio fazendo ao longo desse semestre, que a gente está finalizando agora, né? A gente começou o estudo desse semestre, o estudo do movimento de translação, não foi? A gente começou a ver do caso mais simples sobre aquela sequência que a gente já sabe. A gente estava olhando primeiro, focando na translação, né? Na aula passada, algumas aulas aí para trás, a gente passou a estudar o movimento de rotação, né? Movimento de rotação em torno de um eixo fixo, né? Rotação de um corpo rígido em torno de um eixo fixo. O que significava o eixo ser fixo? Significava que o objeto só tinha uma maneira de girar, né? Em torno daquele eixo. Ou ele girava no sentido horário, ou ele girava no sentido anti-horário. O que a gente vai fazer agora é combinar a translação com a rotação. Exatamente o rolamento, né? Por exemplo, se você observa uma roda de um automóvel andando na roda do carro. Ao mesmo tempo que a roda gira em torno do eixo, o carro como um todo, e a roda também, porque ela está presa nele, andam para a direita, concorda? Se você olhar para a roda do carro, vamos lá, concentra. Se você olhar para a roda do carro como se fosse uma rotação em torno de um eixo fixo, o carro não sai do lugar, concorda? Ele fica só assim rodando. É o que acontece quando o pneu patina, por exemplo. Mas se as condições estiverem adequadas, né? Se não tiver água na pista e tudo, o atrito vai fazer com que, ao mesmo tempo que essa roda gire em torno do eixo, o automóvel, o centro de massa dele, a roda, todo ele, caminha para frente. Então você tem a combinação de rotação mais translação, que vai dar o rolamento. A gente vai se deter aqui, por enquanto, ao estudo do rolamento suave. O que é um rolamento suave? É aquele que acontece sem deslizamento, sem escorregamento, sem que o objeto quique, sem nenhuma... Por quê? Porque imagine a situação que eu dei o exemplo agora. Imagine um carro, você está parado no sinal, aí o sinal abre e você pisa muito rápido no acelerador. Às vezes o pneu patina. Aí você escuta até aquele barulho do pneu rodando, mas o carro não sai do lugar, né? Justamente porque ali você acelerou muito rápido, né? E aí o atrito não foi suficiente para o carro ir para frente. O pneu ficou rodando e o carro ficou parado. A gente não vai estudar esses casos. Isso não é um rolamento suave, certo? Ou ainda, por exemplo, às vezes você está andando normal e freia e a roda do carro trava. Aí o carro continua indo para frente, só que a roda não gira. A roda vai travada e o carro vai para frente. Isso aí a gente não vai estudar por enquanto, porque não é um rolamento suave. Então a gente só vai estudar casos em que o rolamento é suave, ou seja, a rotação acontece ao mesmo tempo que a translação, é simultâneo. A rotação é simultânea à translação. Então, se isso é verdade, olha só, imagine que aqui é a sua pista, certo? Aqui é a roda que vai girar. O objeto é o corpo rígido que vai girar em torno desse eixo de rotação. Certo? Digamos que eu vou marcar esse ponto P aqui, ó, é o ponto tangente à superfície. É o ponto da roda que toca no solo. Certo? Aí eu vou dizer que essa roda vai girar com uma certa velocidade angular. Isso no instante T0. Aí no instante de tempo posterior, essa roda, isso é um rolamento. Ela está girando, mas o centro de massa dela está transladando para a direita. Ela se move para a direita com a velocidade do centro de massa. Certo? Então, se isso é verdade, depois de um certo tempo, essa roda não está mais aqui, ela está para frente, né? Ela está por aqui assim, ó. Esse ponto P, ele permanece aqui, no instante T posterior? Não, né? Ele deve estar por onde? Ele deve estar mais acima, para o lado esquerdo, né? Porque ela foi girando para cá, no sentido horário, e esse ponto deve ter subido. Digamos que agora ele está bem por aqui assim, ó. O ponto P está aqui no instante T posterior. Né? Então, enquanto a roda percorria um certo S de translação, ela, ao mesmo tempo, girava de um certo θ de rotação. Não é verdade? Se esse rolamento for suave, certo? Ou seja, não tem deslizamento, não tem nenhum travamento de roda, nada. Ao mesmo tempo que a roda gira, ela translada para a direita. Se isso é verdade, você concorda comigo que esse arco de círculo aqui tem que ter comprimento quanto? S.
Que é exatamente isso, mas o próprio S, concorda? Imagine que isso aqui seja uma roda que você pinta ela com a tinta. Certo? Aí ela rola sem deslizar. Você concorda comigo que a marca da tinta que ficou no chão tem que ser exatamente igual ao pedaço da roda que encostou no chão? É, né? Se ela não desliza. Porque se ela deslizar, aí já é outra coisa. Né? Então, esse arco de círculo aqui, ó, ele é equivalente a θr. Né? S é igual a θr, onde R seria o raio da roda. R. Né? Se você derivar aquela expressão dos dois lados, a gente já fez isso, né? Não é nenhuma novidade, mas a gente vai fazer de novo porque o livro faz. Se a gente derivar dos dois lados essa expressão, a gente vai obter isso daqui, ó. ds dt é igual a ddt de θr. ddt θr, né? O que é ds dt? Velocidade linear de quem? Do centro de massa, né? E do corpo todinho, porque ele é rígido, então o centro de massa e todo ele vai para frente com o V do centro de massa. Então o lado esquerdo ali, ó, é velocidade do centro de massa. E o lado direito aqui, eu vou desmembrar em duas derivadas, né? Eu vou desmembrar isso daqui, ó, em θ dr dt mais dθ dt r, não é verdade? O que vai acontecer com dr dt? Zero, porque o raio é constante, o corpo é rígido. Então só me resta o segundo termo, que vai dar o quê? Esse segundo termo? Ômega R. Aí a gente obtém de novo aquela expressão que na aula passada a gente já verificou, mas que a gente repete aqui porque é importante. Ou seja, se o rolamento é suave, que é o caso único que a gente vai estudar, a velocidade do centro de massa está relacionada com a velocidade de rotação. Ou o contrário, a velocidade de rotação está relacionada com a velocidade do centro de massa. Certo? Aí você diz assim, professor, então quer dizer que eu posso olhar esse movimento de rolamento como uma rotação pura, mais uma translação pura. Será que isso daí, juntar essas duas coisas, isso vai dar o rolamento? Vamos verificar. Olha para cá. Ó. Imagine que você tivesse só uma rotação pura. Rotação pura. Ó, se você tivesse a rotação pura, presta atenção aqui, ó. Você teria essa roda presa em torno desse ponto, girando no sentido, por exemplo, horário. Não é verdade? Isso se eu tivesse uma rotação pura. Se eu tivesse uma rotação pura, esse ponto aqui teria alguma velocidade? A rotação pura. Teria alguma velocidade linear esse ponto aqui? Para a direita ou para a esquerda? Se ele gira assim, a velocidade aqui é para a esquerda, tangencial. Bem aqui esse ponto teria velocidade? Para a direita. Ou seja, eu posso dizer que esse ponto tem uma velocidade V do centro de massa, ó, dessa forma. E todo ele, tangente, né? Tangente a trajetória todinha. Se isso fosse uma rotação pura, ele ficaria girando aqui, ó, em torno desse ponto, e de modo que, tangente a essa roda, eu tenho as velocidades lineares, né? Se eu combinar isso daí com uma translação pura, agora a translação pura, o que seria a translação pura? Uma translação pura, olha só, seria a roda como um todo andando para a direita. Seria isso daqui, ó. Vamos combinar as duas coisas. Se essa roda todinha anda para a direita, esse ponto aqui tem que velocidade? Para a direita. Esse ponto aqui em cima tem que velocidade? E lá embaixo tem alguma velocidade? Esse ponto aqui? Também para a direita, porque isso é uma translação pura. Todo mundo está indo para a direita, concorda? O corpo é rígido. Se eu combinar essas duas coisas, o que eu vou obter? Vamos escrever aqui embaixo. Vamos combinar os dois. Agora eu vou ter o rolamento, né? A translação mais a rotação. Se eu combinar os dois, qual seria a velocidade que eu teria aqui nesse ponto aqui embaixo? Zero. Aqui no meio teria que velocidade? Para a direita, V do centro de massa. E lá em cima, 2V do centro de massa. Ou seja, o rolamento nada mais é, por isso que eu disse que não tem novidade, porque é só a junção de duas coisas que a gente já sabe. A rotação pura mais a translação pura vai gerar o rolamento. Ou seja, você pode olhar o rolamento, preste atenção. Você pode interpretar um rolamento como um acoplamento de duas coisas, né, de dois movimentos puros,
ou como uma rotação, certo? Em torno desse ponto aqui, ó. Você também pode interpretar assim. É como se a roda tivesse... É como não, exatamente isso. Ela todo o tempo caindo em torno desse ponto aqui, ó. Você pode olhar a rotação, o rolamento como sendo isso também. Imagina que aqui é a roda, que é o topo dela, que é como se ela estivesse todo o tempo caindo para frente. Aí outro ponto encosta, ela cai de novo para frente. Outro ponto encosta, ela cai de novo para frente. Ou interpretar como a soma de uma rotação pura mais uma translação pura que vai gerar o rolamento. De modo que, é por isso que às vezes, quando você assiste, sei lá, uma corrida de Fórmula 1, alguma coisa do tipo, se você tem um pneu que tem alguma coisa aqui escrita aqui em cima, por exemplo, Pirelli, pronto, aqui em cima, né? Quando o nome passa aqui por baixo, você consegue mais ou menos ler aquele nome lá. Mas quando ele passa lá em cima, você não enxerga nada, é só um borrão. Por quê? Porque o topo, né, a velocidade lá em cima é o dobro da velocidade do centro de massa. É rápido, a gente não consegue enxergar direito. Lá embaixo, esse ponto está instantaneamente parado, né? A gente concluiu aqui, ó. Eu tenho uma velocidade para o lado esquerdo, uma para o lado direito, então esse ponto está instantaneamente parado. É por isso que você consegue visualizar melhor. Às vezes, quando tem alguém andando de bicicleta, tem até uma figura dessa no livro. O aro, né? O aro da bicicleta, tem aqui os aros, né? Aqui em cima você não enxerga direito, fica meio borrado. E embaixo você enxerga bem mais nitidamente. Justamente porque lá em cima a roda gira muito rápido, né? Ela gira com o dobro da velocidade do centro de massa. Aí você não enxerga muito bem, o olho não dá tempo de visualizar. Enquanto aqui embaixo, como está instantaneamente parado, você meio que enxerga isso daí melhor, né? Isso se tiver um rolamento, né? Se for só a rotação pura, por exemplo, o ventilador, se você fizesse, se o ventilador andasse, também seria um princípio parecido, né? Aí você diz, tudo bem, então quer dizer que eu posso agora interpretar um rolamento como sendo uma rotação pura mais uma translação pura, né? Vamos ver como é que ficaria isso aí em termos de energia, para a gente ver como dá a mesma coisa. Presta atenção. Vou olhar, vou chamar esse ponto bem aqui de ponto P, certo? Vou escrever a energia cinética de rotação para esse ponto bem aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Vamos escrever a energia cinética do rolamento. A energia cinética do rolamento suave. Olha o que a gente vai obter. Presta atenção. Então, eu vou escrever o K em função do ponto P. K de P. Ora, esse rolamento, se isso rola, como é que eu posso escrever a energia cinética daquela roda como se ela estivesse girando em torno desse ponto P? Como é que eu escreveria essa energia? Um meio de quê? Um meio de mv ao quadrado e ômega ao quadrado. Olha o que eu vou fazer. Eu quero escrever a energia cinética do rolamento, olhando essa roda girando em torno desse ponto. Certo? Então, ela está girando em torno desse ponto. Então, I ômega ao quadrado. Certo? Aí vamos abrir isso daqui, ó. 1/2. Este I, essa roda, se eu estiver olhando para o ponto P como um ponto de rotação, essa roda está girando em torno do centro de massa dela? Não. Então, esse I bem aqui não é o I do centro de massa. É o I em torno do ponto P. Como é que eu posso escrever o I em torno do ponto P, lembrando do teorema dos eixos paralelos? Esse I, na verdade, vai ser o quê? Vai ser o I do centro de massa mais MH ao quadrado ômega 2. Aí vamos interpretar isso aqui, vamos lá, fica assim, ó. K em torno do ponto P, 1/2, vou só repetir, ó. I do centro de massa ômega 2, mais, agora eu vou abrir aqui, ó. 1/2 de M, quem é H ao quadrado? Quem é H? Olha para a figura. 2R? R. Porque o H é a distância entre o centro de massa e o ponto de rotação. Então, é o próprio raio, né? Então, vai ficar aqui, ó, R ao quadrado, ômega ao quadrado. Ora, mas o que é ômega vezes R? Vem ali, ó. É a velocidade do centro de massa. Ou seja, a energia cinética do rolamento é igual a 1/2 de Cm ômega 2 mais 1/2 de M V do centro de massa ao quadrado.
O que é essa equação aqui? Preste atenção. O que essa equação está dizendo para você em português? Interprete isso aqui em português. Ó. A energia cinética de rolamento em torno do ponto P é a soma da energia cinética. O que é isso aqui? Rotação pura em torno do centro de massa, mais o que é isso aqui? A translação pura do centro de massa. Ou seja, realmente como a gente tinha suposto ali do lado esquerdo, né? Eu posso interpretar o rolamento como sendo a rotação pura em torno do centro de massa, né? A rotação pura em torno do centro de massa, mais a translação pura do centro de massa. Aí então você escolhe o que você faz, como é que você vai interpretar. Ou você interpreta, né? Uma rotação mais uma translação, ou uma rotação em torno do eixo bem aqui, ó. Coloca o eixo aqui embaixo e diz que isso daqui está caindo em torno daquele eixo. O jeito que você, das duas formas, está correto. Certo? A gente viu, olha só, que a gente pode interpretar o rolamento como um acoplamento de dois movimentos puros. A rotação pura mais a translação pura, né? Só que falta a gente falar de uma coisa super importante, que sem ela, você não tem rolamento, que é o atrito, né? Se você tiver um piso, uma superfície qualquer, completamente lisa, esse rolamento não vai acontecer, né? Ou você teria só a rotação pura, né? Porque não teria atrito para poder ir para frente, ou você teria só a translação pura, justamente porque não existe atrito. Então, para que esse corpo aí tenha um movimento de rolamento, quer dizer, da rotação mais a translação, é preciso que no ponto de contato entre ele e a superfície, exista alguma coisa que prenda ele ao solo, né? Que segure ele para que ele consiga fazer o movimento de rolamento. Isso é justamente o atrito, né? Então, e aí que atrito? Vamos analisar isso daí, porque a gente tem atrito estático e atrito cinético, né? Qual dos dois atritos que vai atuar aqui e como é que isso daí atua? Então, digamos que você tem essa roda fazendo um movimento de rolamento, o centro de massa dela vai para a direita e ela gira no sentido horário, certo? Isso só acontece por conta do atrito. A primeira pergunta é, o atrito que vai atuar é o estático ou o cinético? Por que o estático? Exatamente, realmente é o estático. Por quê? Porque no ponto de contato da roda com o solo, a gente já mostrou aqui, que ele está parado. Então quem atua é o atrito estático, certo? Esse atrito vai atuar para a direita ou para a esquerda? Bom, nesse caso aqui, o que acontece? Se essa roda deslizasse, né? Ela não vai deslizar, mas se ela deslizasse, ela derraparia para lá, concorda? Esse ponto aqui, se houvesse deslizamento, ele tenderia a ir para a esquerda, né? Então, o atrito deve atuar ao contrário dessa tendência de movimento. E você teria uma força de atrito estático para a direita, permitindo esse movimento de rolamento. Certo? Esse atrito é fundamental para que exista o rolamento. Sem ele, você não tem rolamento. Então, quando o problema fala assim, suponha que não exista atrito, ele está se referindo a um atrito cinético. Né? Porque para ter rolamento tem que ter atrito estático entre no caso, a roda lá, o objeto que rola, e a superfície. Tem uma situação no livro que a gente vai fazer agora, que é uma situação que a gente já conhece bastante, né? Do plano inclinado e um objeto em cima desse plano. Só que agora esse objeto pode rolar. Digamos que você tem isso daqui, ó. Digamos que você tem um cilindro, uma esfera qualquer, certo? Sobre um plano inclinado. Até então, né, a gente não estava interessado na rotação e a gente dizia simplesmente que isso aqui caía com uma certa aceleração, por conta do peso. Só que agora isso daí vai cair rolando, certo? Então vamos analisar o que acontece, como é que funciona e cadê o atrito nessa situação. Vamos lá. Ora, isso daqui, qualquer objeto, né, independente de rolar ou não, está sujeito à ação do próprio peso dele, mg. Né? Imagine que isso aqui seja inclinado de um certo ângulo θ, certo? Por conta do contato entre o objeto e a superfície, você vai ter uma força normal perpendicular ao contato, aqui N, certo? E vamos decompor esse peso logo, né? Vamos botar um componente mg cosseno aqui, mg seno lá, né? mg cosseno, mg seno θ, mg seno de θ, e o atrito. Vamos lá. Onde é que estaria o atrito?
Digamos, a gente vai fazer como o livro faz, certo? Digamos que esse objeto está subindo. Digamos que isso aí está rolando para cima. Tanto faz rolar para cima ou rolar para baixo, é indiferente, certo? Só para ficar igual ao desenho que está no livro, certo? Se esse objeto sobe rolando para cima, o atrito vai estar para onde? Pronto, ficou a dúvida. Se ele sobe, olha só, se ele sobe, né, rolando para cima, ele rolaria assim, ó. Então esse pedacinho aqui tenderia a deslizar para lá. Para ele não deslizar e rolar, o atrito está aqui, ó. Força de atrito estático. Certo? Aí vamos lá, vamos escrever isso daí. Se ficaria, escrevendo a segunda lei de Newton para esse sistema, como é que eu escreveria a segunda lei de Newton para a translação? Primeiro, F igual a MA. F igual a MA. Como é que eu escreveria? Se ele sobe, força de atrito estático menos mg seno é igual a MA. É igual a M vezes A. Né? Só que aqui a gente vai ter um problema. Por quê? Porque eu não sei quem é a aceleração. A aceleração é uma variável. Né? Aí você diz, mas professora, só tem a aceleração de variável, porque a força de atrito faz pressão para a força de atrito. Força de atrito é o μ vezes A normal. Né? Aí você diz, é só substituir o μ estático, né, vezes mg cosseno de θ, que vai ser a normal. Só que você não vai poder fazer isso aí nesse caso. Por que você não vai poder fazer isso? Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e relembrar como é que funciona a força de atrito estático. A força de atrito estático, a força de atrito, ela é uma força constante ou variável? Constante ou variável? Variável. A força de atrito, lembra até que a gente fez um gráficozinho assim, ó, dizendo que a força de atrito estático cresce até um certo valor e depois disso você tem a força de atrito dinâmico atuando. Por exemplo, um exemplo prático. Essa garrafa está aqui, certo, em cima dessa mesa. Aí eu pergunto, do jeito que ela está aí, quanto é a força de atrito estático que está atuando sobre essa garrafa? Zero. Não tem força de atrito estático nenhuma, porque ninguém está querendo empurrar essa garrafa, fazer nenhuma força sobre ela. Aí eu começo a empurrar ela com a força de 1 Newton. E ela não sai do lugar. Quanto é o atrito estático? 1 Newton. Aí eu aumento essa força para 3 newtons. Quanto é o atrito estático? 3 newtons. Aí eu aumento para 10 newtons e ela começa a andar. A iminência de movimento. Ou seja, a força de atrito estático, ela não é constante. Ela varia desde zero até um máximo, onde o objeto vai ter a iminência de se movimentar. Esse máximo aqui é que é μ vezes A normal. Esse máximo é que é o μ vezes A normal. Só que você não pode garantir que essa força de atrito, bem aqui, preste atenção nessa explicação que ela é importante. Você não pode garantir que esse valor aqui é o máximo. Eu não sei se ele é o máximo. Eu sei que ele é suficiente para que aquele objeto role. Mas pode ser qualquer coisa entre o zero e o máximo. Por isso você não vai poder substituir diretamente pelo valor máximo. Deu para entender a diferença? Na translação, se você empurrar um objeto aqui qualquer, certo? Você vai empurrar um objeto aqui com a força F, aí você quer saber se ele anda ou não. O que você teria que fazer? Essa força F tem que ser no mínimo igual ao atrito estático. Não era isso que a gente fazia para verificar? Se esse F fosse maior que esse valor, então ele andava e quem atuava era o atrito cinético. Se o F fosse menor que esse valor, ele não andava. Né? É a mesma coisa aqui. Se o F, quer dizer, a força de atrito que vai atuar aqui, eu não posso garantir que ela já assume o valor máximo. Eu posso garantir que ela assume um valor tal, suficiente para fazer esse objeto rolar. Então eu não posso substituir por μ vezes A normal, aí eu vou ficar com duas variáveis. Diga lá. Aí ele não rolaria. Aí ele derraparia, aí seria esse caso anterior. Ele ia descer com tudo, ou subir com tudo, sem rodar, né? Se a força fosse maior, aí ele faria só isso aqui, ó, pá, uma vez, sem girar. Aí seria o atrito cinético. Aí seria o caso que a gente estava discutindo anteriormente. Ou seja, você não pode, por enquanto, né, substituir a força de atrito. Pode até ser que ela seja o máximo, mas você não tem certeza disso. Mas você tem certeza de uma coisa, que é a força de atrito que provoca a rotação. Ou seja, a força de atrito, ela está provocando um torque. E aí você vai poder escrever a segunda lei de Newton agora aqui para a rotação, dizendo que o torque, presta atenção, ó, é igual a I vezes
alfa. Certo? Tem 3 forças atuando aqui sobre esse sistema. Essas azuis aqui são as componentes. As forças mesmo é peso normal e força de atrito. Certo? Vamos analisar cada uma delas. O peso vai provocar torque no sistema? O peso provoca a rotação do objeto? Não. A normal provoca torque? Não. A força de atrito provoca torque? Sim. Então aqui na segunda lei de Newton para rotação só entra a força de atrito. Força de atrito estático vezes, nessa situação, quem seria o braço de alavanca? O raio, né? O R. R igual a I vezes alfa. Esse alfa, se você quiser, você pode escrever em função do A, né? Lembrando que A é igual a alfa R. Então você pode escrever A sobre R, ó. Aí sim, você fica com 2 equações e 2 variáveis e pode dizer aqui, ó, força de atrito estático, pode ser escrito como IAR2, ó, IAR2, e joga isso daqui lá em cima, combinando as duas. Aí você vai poder encontrar uma aceleração adequada, porque você só vai ter uma variável, né? Ficaria assim, ó, olha só. Ficaria assim, ó, juntando as 2 equações aqui, ó, 1 e 2, né? Substituindo 2 em 1, ó. Você pode dizer assim, ó, que IA sobre R2 menos MG seno de θ é igual a MA. Aí você acha o A, né? Que seria o A? A seria igual a menos MG seno de θ sobre M mais... Peraí, deixa eu trazer para lá. Menos... quadrado, né? Se você dividir todo mundo por M, né? Só para ficar mais bonitinho, ficaria assim, ó. Menos G seno de θ sobre 1 menos I sobre MR ao quadrado. Por que o I está no denominador? Por que ele está no denominador? A gente vai desenvolvendo aqui. Eu passei isso aqui pra cá, ele veio negativo, ó. Aí fica menos, fica assim, ó. Entendeu? Pronto. Aí, olha só, se você olhar essa expressão, preste atenção, ó. Você pode dizer, imagine a situação anterior que a gente tinha antes de ter rolamento, certo? Se eu tivesse só um plano inclinado, vamos voltar pro caso que a gente estudou lá em abril, maio. Se eu tiver só um plano inclinado e um objeto que cai só sujeito à ação do peso dele, mg, aí tem essa componente aqui, mg seno de θ. Mg seno de θ. Não tem atrito, não tem nada. Certo? Qual é a aceleração de queda desse objeto? Seria mg seno de θ igual a m vezes a, né? Ou seja, ele cairia com aceleração igual a g seno de θ. Olha o que diz essa expressão. Essa expressão diz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque se o objeto não rolar, o momento de inércia dele é quanto? 0. Não faz sentido falar em momento de inércia. Aí você cai na situação anterior, que ele desce com g seno de θ. Quando ele rola, o que acontece? Ele vai descer com aceleração um pouco menor do que a aceleração que ele cairia se tivesse só escorregando. É meio lógico isso daí, né? Porque uma coisa é você gastar a energia toda só para cair. Outra coisa é você gastar a energia para cair e rolar, né? Ele vai cair mais devagar, vai cair com aceleração menor, né? O denominador aqui, ó, é diferente de 1, né? Por isso ele vai cair com aceleração diferente. Se você voltar para o caso anterior, quer dizer, essa é uma equação mais geral, se você interpretar assim, porque se ele não rolar, isso aqui vai a 0, você cai no caso anterior, g seno de θ. Certo? Ou seja, o atrito é fundamental para que exista o rolamento. Sem atrito você não tem rolamento, né? Você não teria essa parcela aqui, você teria só a translação pura. E aí a gente só pegou um caso que a gente já conhecia também, só que agora a gente, até então não estava interessado. Isso aqui era um ponto que caía para a gente, né? Só que agora isso não é mais um ponto, isso tem massa, tem dimensão, tem raio, e por conta da dimensão dele, e por conta do peso, né, a componente do peso vai fazer com que ele caia, havendo atrito, ele não simplesmente desce, ele desce rolando, ou sobe, enfim. Ele tem um movimento de rolamento, né? Isso vai influenciar na descida dele, na aceleração com que ele cai, né?
Só que aí falta a gente falar de um parâmetro. A gente já falou de vários parâmetros relacionou já várias vezes a translação com a rotação. Né? Se a gente fosse montar uma tabelinha, a gente já viu, por exemplo, que a translação em x corresponderia a uma rotação θ, né? A velocidade linear v corresponderia a um certo ômega, a aceleração a corresponderia a um certo alfa, né? A força, o equivalente dela na rotação seria o torque, né? A massa, o equivalente da rotação seria o momento de inércia, né? A energia cinética de rotação, de translação, o equivalente dela seria a energia cinética de rotação. Falta só a gente falar de um parâmetro que a gente ainda não falou da parte rotacional, que é o momento. Né? Lá a gente viu algumas aulas atrás a definição de momento linear, P. O que era o momento linear? Era uma medida, né, falando assim de forma bem simplificada, é uma medida do movimento de translação do corpo, m vezes v. Né? M vezes v. Deve haver, você já deve ter percebido semelhança suficiente entre a translação e a rotação, para imaginar que deve haver alguma coisa equivalente para a rotação. Né? Momento linear, deve haver algum momento linear, porque o movimento é em translação. O equivalente do movimento linear para a rotação deve ser o momento angular. É o que a gente vai ver agora. O momento angular, né, nada mais é do que a medida da rotação de um corpo. Assim como o momento linear dá uma ideia da translação, o momento angular está relacionado com a rotação em torno de um certo eixo, certo? Por definição, isso é definido como sendo L igual a... vou fazer aqui um desenho antes de definir. Digamos que você tem isso daqui, ó. Digamos que você tem um eixo X, Y, Z, e você tem... Antes de fazer para o corpo extenso, vamos fazer só para um ponto. Imagina que você tem um pontinho aqui qualquer, de massa M, certo? Ele vai girar, isso aqui é o plano, ele vai girar em torno do plano. Que o eixo X, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Certo? Vai girar aqui em torno do eixo Z, certo? No plano XY. Então ele está a uma distância R da origem, e ele vai girar fazendo um movimento circular aqui. Ele vai descrever uma trajetória circular, o centro dessa trajetória está lá na origem. Certo? Se ele descreve uma trajetória circular, então, na borda da trajetória, ele tem uma certa velocidade linear v. Se ele tem uma velocidade v, porque ele, associado a ele tem um momento de inércia p, que aponta no mesmo sentido, mesma direção da velocidade. Né? Digamos que isso aqui forma um certo ângulo φ, entre R e V, e aí você pode definir, é uma definição, não tem demonstração, o momento angular, por definição, L é dado por o produto vetorial entre a distância R e o momento linear P. R vetor P. É a definição de momento angular. Exatamente, você pode abrir, era o que eu ia fazer agora, você pode abrir e colocar o módulo como sendo, porque o que é o produto vetorial? É o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo entre eles. Seno de φ. E mais ainda, esse P não pode ser escrito como MV? Então você pode escrever o L como sendo MVR seno de φ. Seria o módulo do momento angular. Qual seria a unidade do momento angular? L. Olha para a equação. Quem seria a unidade do momento angular? L. Seria metro por segundo quilograma. Né? Ó, aqui fica melhor. Quilograma, metro por segundo metro. Né? Ó, quilograma, metro por segundo. Metro ao quadrado por segundo. Seria a unidade de momento angular. Então, fisicamente falando, o que é o momento angular? É o equivalente da rotação para o momento linear. Ou seja, é uma medida do quanto aquele corpo rotaciona. Está relacionado com o momento linear dele também, ó, porque se ele tem translação, ele tem rotação. Né? Se ele está rodando, se ele está rotacionando em torno de um certo eixo, é porque na borda isso aqui vai ter uma velocidade linear v. Por isso que você define o momento angular em função desse
desse V. Diga lá. É a massa, isso aqui seria a massa, né? O equivalente da massa na rotação é o momento de inércia. Certo? Aí você diz, tudo bem, então o momento angular dá uma medida da rotação do corpo, mas será que eu vou ter, vamos lembrar uma equação que a gente mostrou lá para o momento linear, será que vai haver um equivalente angular? Presta atenção aqui, ó. O momento linear, a gente definiu como m vezes v, mas na verdade a gente interpretou mais ele em função da segunda lei de Newton. A gente escreveu isso daqui, vocês devem lembrar, a gente escreveu que f pode ser escrito como dp dt, lembram disso? Uma equação fundamental. A segunda lei de Newton, escrita em termos do momento linear, né? Ou seja, o que dizia essa equação? Vamos fazer uma revisão. Dizia assim, ó, que a força externa atuando sobre o sistema vai provocar uma variação no momento linear. Ou então, né, você pode interpretar assim, se não houver força externa atuando sobre o sistema, o momento linear do sistema se conserva. A gente usou bastante isso aí, né, para fazer aqueles problemas onde não tinha força externa atuando. Aí você se pergunta, será que tem alguma coisa equivalente para a rotação? Deve ter, né? Inclusive, a gente já pode até supor que cara isso daí deveria ter para a rotação. Só fazendo as trocas aqui, ó. Claro que a gente vai demonstrar, mas que cara teria a segunda lei de Newton usando o momento angular? Que cara você acha que ela teria? O equivalente da força seria quem? Torque igual a quê? Pronto. Deve ser alguma coisa desse tipo. Ó. Torque igual a dl dt, que é justamente o equivalente de F igual a dp dt. E existe. Vamos pegar essa equação aqui para mostrar. Vou só pegar aquele cantinho ali. Ó. Ficaria assim, ó. L. Ficaria assim. L. Vou repetir a mesma definição aqui. Ó. L igual a R vetor P. Olha para cá. Ó. A gente está procurando uma equação equivalente à segunda lei de Newton, só que para rotação, certo? Ora, eu estou procurando uma equação do tipo dl dt. Então, a primeira ideia que vem na cabeça é derivar isso daqui, já que eu estou procurando dl dt, né? Então, vamos derivar os dois lados dessa equação com relação ao tempo. Fica assim, ó. Vou derivar o lado esquerdo, dl dt, ó, dl dt, e lado direito, ddt de r vetor p, ó. R vetor P. Como é que eu resolvo essa derivada do lado direito? Cuidado que a ordem aqui importa, que isso é um produto vetorial, né? Vamos fazer devagar. Fica assim, ó, dl dt, ó, igual a primeiro, derivada do segundo, mais derivada do primeiro, vetor segundo, não é isso? Pronto. Concorda? Né? Aí vamos lá. dl dt é igual a R vetor dp dt. Quem é dp dt? Olha lá para a figura, olha lá para o quadro. Tem até escrito lá. Que é a força resultante, a própria força F. Né? F. Mais dr dt. Quem seria dr dt? A derivada de uma distância qualquer pelo tempo, da medida do quê? De uma velocidade qualquer. Vou botar aqui V. V, vetor, P, eu posso escrever como MV, não posso? MV. Aí olha pra cá, ó. dl dt, vou repetir a primeira parte. R vetor F, mais, esse M aqui é um escalar. Ele pode muito bem ser escrito assim, ó. M, V vetor V, não pode? Porque é escalar, não precisa ficar dentro do produto vetorial, não. Só peguei esse M e trouxe para cá, ó. Trouxe aqui para fora, ó. E esse M, ele saiu daqui do P, ó. Certo? P eu troquei por MV, botei o M aqui para frente. Quem é V vetor V? Produto vetorial de um vetor com ele mesmo dá quanto? Zero. Né? Porque o seno do ângulo, né? Isso aqui zeraria. Ou seja, eu ficaria só com... Vou precisar mais aqui. Posso apagar só esse pedacinho aqui? Só aqui? Não? Pode. Então, ó, só pra gente terminar essa partezinha aqui, ficaria assim, ó. dl dt, ó. Vou repetir aqui, ó. dl dt pra cá, ó. dl dt igual a R vetor P. Isso aqui tudinho zerou. R vetor F, aliás.
R vetor F é quem? Eu não escrevi aqui. Mas vamos ver se vocês se lembram. O que é o produto da força pelo braço de alavanca? É o torque, exatamente. Então isso aqui do lado direito, ó, o primeiro termo aqui do lado direito é o torque. Como isso daqui é a força total, ó, dP, dt é a força resultante, né? Isso aqui é uma força resultante, ó. Esse torque aqui também é o torque resultante. E aí você obtém a equação que a gente desconfiava já que existia, né? E que vai ser importantíssima na hora de você resolver. Tão importante quanto F igual a dP dt. O que diz essa equação? Vamos interpretar ela do mesmo jeito que a gente fez para um momento linear. Ela diz assim, ó, que somente torque externo vai alterar o momento angular do sistema. Ou, de outra forma, se não houver torque externo atuando sobre o sistema, o momento angular do sistema se conserva. É exatamente a mesma interpretação de F igual a dP dt. Né? Ó, F igual a dP dt, para a gente, é uma medida da variação do momento linear. Ou seja, sem força externa, o momento linear conserva. Essa equação diz semelhante, só que para o angular. Sem torque externo, o momento angular se conserva. Certo? Ou seja, se não houver torque, o momento angular não muda, é constante. É exatamente a mesma ideia que a gente seguiu para os problemas aí de conservação. Só que agora o movimento é angular, mas a ideia é a mesma. Né? Isso é a segunda lei de Newton angular, você pode interpretar assim. Né? É torque igual a dL dt. Vamos fazer essa comparação linear e angular para a gente ver que existe ainda mais uma relação que a gente vai mostrar, né? Massa, o equivalente angular seria o momento de inércia, né? X ou S, como você queira, o equivalente seria um certo ângulo, né? Velocidade, um certo ômega, aceleração, alfa, equivalente da força seria o torque, o equivalente de momento linear seria o momento angular, estou botando tudo escalar, certo? Que for vetor aí. O equivalente de F igual a dP dt seria torque igual a dL dt, né? A energia cinética de translação seria equivalente à energia cinética de rotação. Mas ainda, para a gente finalizar, falta uma expressão que a gente ainda não mostrou. Falta colocar, né, também que torque é igual a R vetor F e L. Oi? Não seria muito bem equivalente não, mas só para a gente... Esqueci, né? Seria mais... Posso escrever F igual a MA, né? Cabe mais aqui. F igual a MA seria o equivalente a torque igual a I-alfa. Vou botar aqui do lado, né? Torque igual a I-alfa. Mas falta ainda a gente escrever uma relação entre... Porque a gente tem uma relação entre o momento linear e a velocidade linear, né? MV. A gente teria uma relação entre a velocidade linear e o momento linear MV. Deve haver alguma relação parecida entre o momento angular e a velocidade angular. Você já deve até saber a cara que ela tem só olhando para o equivalente linear dela. Né? Que cara teria a equação do momento angular relacionada com ômega? I ômegas, né? I ômega. Vamos mostrar essa equação e ela a gente vai usar bastante. Do mesmo jeito que para trabalhar com conservação de momento linear, a gente usa bastante o fato de que o momento linear antes é igual ao momento linear depois, MV, né? Igual a MV1 igual a MV2, a gente vai fazer com o momento angular I1 ômega 1 igual a I2 ômega 2. Então, digamos que você tem um corpo qualquer, vou colocar o mesmo exemplo que está no livro, certo? Você tem aqui o eixo, os três eixos, XYZ, XYZ. Observe que o momento angular ele é um vetor. E além de ser um vetor, ele é o produto vetorial entre dois vetores, né? O L, eu coloquei, está aqui, L é igual a R vetor P. Ou seja, se você tem alguma coisa girando com uma certa velocidade de rotação, e na borda você tem uma velocidade linear, para achar o momento angular, você tem que fazer o produto vetorial e usar a regra da mão direita para saber a direção.
né? Isso é a mesma coisa que a gente fazia com os vetores. R vetor P, né? Digamos que você tem isso daqui girando assim, ó. Digamos que você está olhando só para o giro da tampa. Então, R seria essa distância. A velocidade, digamos que ele está girando aqui para trás, ó. Então, a velocidade aqui seria assim, tangente, né? A velocidade sempre tangente, ó. Cadê o momento angular? R vetor P seria quem? R vetor P, o momento angular estaria para cima, né? Pela regra da mão direita. Certo? Se ele girar ao contrário. Se ele girar ao contrário, a velocidade está aqui, ó. R vetor P para baixo, né? Então, o momento angular, lembre-se disso, que ele é um vetor. E a direção e o sentido dele são determinados pela mesma regra do produto vetorial que a gente já conhece, porque isso é um produto vetorial. R vetor P. Então, digamos que você tem um objeto, vou usar a mesma situação do livro, você tem uma coisa arbitrária aqui qualquer, girando assim, ó. Girando assim, ó. Como se fosse um disco girando, um objeto de forma qualquer, girando, o giro acontece aqui nesse sentido, ó. Tá? Aí, então, eu vou pegar uma pequena parte desse corpo, um elemento qualquer aqui, ó, por exemplo, ó. E, bom, se isso aqui descreve um movimento circular, a trajetória disso aqui é um círculo, né? Tá rodando assim, ó. Tá todo mundo rodando junto, ó. Certo? De modo que esse elemento aqui, ele descreve um certo círculo com um certo raio. O raio seria isso daqui, concorda? Ó? Seria um certo raio RI. Né? Ele vai girar. Então, se ele gira, ele tem uma certa velocidade. Aqui, se ele está girando, passando bem por aqui, a velocidade seria para fora, concorda? Quando ele está aqui mais para frente, a velocidade vai fazendo isso. Ó, vai girando, formando tangente ao círculo que ele descreve. Então, se ele gira, ele tem um momento angular L igual a R vetor P. Esse P seria o momento linear dele, MV. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo R vetor MV. Esse M é escalar, posso fazer o que eu quiser com ele, então eu vou colocar ele aqui na frente. Então, vai ficar M, R vetor V. Quem é R vetor V? Vamos lá. L, vou repetir aqui embaixo. L igual a M. Ora, R vetor V eu posso escrever como sendo módulo de R, módulo de V, seno do ângulo entre eles dois. Ficaria assim, ó. R, V, seno de um θ qualquer. Pela figura, quem seria esse θ? Pensa um pouquinho. Está aqui o objeto girando, ó. Isso aqui vai ser a velocidade dele. Ele está bem aqui, está girando assim, ó. Exatamente. O R é daqui para cá, concorda? Ó? Né? E a velocidade está para lá. Ou seja, o ângulo é 90. Seno de 90, 1. E você pode dizer que o L, que já é só o módulo, esqueci de tirar, né? O L seria igual a M, presta atenção, ó. MRV. Só que esse V, eu apaguei, mas estava aqui escrito, eu posso escrever esse V como ômega R, não posso? Fica assim, ó. M, ômega R. RR. O que eu posso dizer? Como é que eu posso arrumar isso aqui? Ficaria assim, ó. MR ao quadrado, ômega, né? MR ao quadrado é o quê? É o momento de inércia daquela massinha aí. Ou seja, você pode escrever o L como sendo I vezes ômega, como a gente já tinha suposto que poderia, né? Essa equação é a que vai ser usada para a gente para descrever a conservação do momento angular. Por exemplo, às vezes você está assistindo, sei lá, uma competição de patinação no gelo, alguma coisa do tipo. Aí a patinadora vai fazer um giro, certo? Quando ela está fazendo lá o giro e ela quer diminuir a velocidade do giro, por exemplo, para fazer um outro passo, né? É lógico que ela não vai parar de uma vez, porque vai perder vai perder o fio da meada. Então ela vai tentar desacelerar, né? Reduzir a velocidade de rotação. Como é que ela faz isso? Ora, quando a patinadora, assumindo que não tem atrito, né? O atrito é muito pequeno, ela está girando lá em torno do centro dela, né? Em torno do próprio, digamos que o giro acontece em torno desse centro aqui, ó, desse eixo aqui. Ela está girando assim, ó. Certo? Não tem torque externo, não tem força externa, não tem força externa resultante, nem torque externo resultante. O que ela faz para diminuir a velocidade de giro? Ela faz exatamente isso daqui, ó. Abre os braços e abre as pernas. Por quê? Porque ela vai ficar com o momento de inércia o maior possível. Quando o momento de inércia aumenta,
Para o L ficar constante, o que tem que acontecer com o ômega? Diminui. Aí ela começa a girar mais devagar. Ao contrário, se ela está girando devagar e quer aumentar a velocidade de giro, o que ela faz? Diminui o momento de inércia. Porque se você diminui o momento de inércia, para o L se conservar, o que acontece com o ômega? Aumenta. Né? Então, se você não tiver torque externo, ou seja, na ausência de torque externo, o momento angular vai se conservar. O momento angular se conservar significa que o L inicial é igual ao L final. Ou seja, I0, ômega 0, é igual a I final, ômega final. Aqui tem só uma pequena diferença que você tem que fazer, prestar atenção bastante. Quando a gente falava da conservação do momento linear, a gente falava assim, ó, P0 igual a P final, né? Por exemplo, M0, V0, se eu tivesse só um corpo, igual a MV. Só que esse M aqui era o mesmo, né? Por exemplo, né? De uma forma bem geral, a massa não muda. Aqui, você tem que ter cuidado, porque isso aqui não é a massa. É o momento de inércia. É o produto da massa pela distribuição ao quadrado. Então, pode mudar também. Né? A massa, por exemplo, se ela esticar os braços e as pernas, ela vai aumentar o momento de inércia. Se ela baixar os braços e as pernas, ela vai diminuir o momento de inércia. Então, o I também pode variar, não só o ômega. Né? Aliás, o I varia também, para que o ômega varie também.